Olá, bom dia. Você vai acompanhar agora no programa Mais Saúde. No quadro Fala Doutor, os cuidados com a saúde do homem. Vamos saber quais as dúvidas dos maranhenses nas ruas que serão respondidas pelo médico urologista Elias Neto. Veja também uma reportagem sobre a inauguração do ambulatório voltado para pacientes com epilepsia. No quadro Vacina Sim desta semana, saiba onde encontrar postos de saúde e quais vacinas oferecem. E no estúdio, uma entrevista com o cirurgião dentista Pablo Alexander. Ele vai falar sobre os principais cuidados que as pessoas devem ter com os procedimentos estéticos. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre os principais cuidados com a saúde do homem. Fomos às ruas ouvir as pessoas para saber suas dúvidas, que serão respondidas pelo médico urologista Elias Neto. Acompanhe. Eu gostaria de saber o sintoma do câncer de próstata. Urinar fino, jato interrompido, dá vontade de urinar, tem que correr para urinar muitas vezes à noite, ardência no canal da uretra. Mas essas queixas também elas não são específicas do câncer de próstata. O paciente pode ter um aumento da próstata benigno, que é uma hiperplasia benigna, que a gente chama de HPB, que leva à dificuldade de urinar, mas não é por causa do... Então, as queixas elas podem acontecer, essas queixas obstrutivas, dificuldade de urinar, tanto pelo aumento benigno da próstata, quanto maligno. Gostaria de saber qual procedimento é mais recomendável para deixar de ter filhos. A vasectomia contempla aí esse desejo aí, que é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, que pode ser feito até a nível ambulatorial. Pode ser feito no ambiente do centro cirúrgico, mas pode ser feito até em uma sala de pequenos procedimentos. Uma incisão faz uma anestesia local e uma incisão aqui perto da bolsa escrotal, né? Ali onde tem o que a gente chama de cordão espermático. Aí a gente vai lá e isola o ducto deferente, que é o que transporta os espermatozoides do testículo, aí joga na uretra, que vai sair no pênis, né? Na ponta da uretra ali, na hora da ejaculação. Eu queria saber do doutor se homens negros têm mais chance de ter câncer de próstata. O homem negro tem mais, um fator de risco para câncer de próstata, né? O negro, né? Então, quanto mais melanina tiver na pele, então os negros chegam a ter 60% dos pacientes com câncer de próstata são negros. É um fator de risco, né? Assim como o tabagismo, quem tem história familiar de câncer de próstata, se tiver mais de um câncer de próstata na família, que família? Irmão, pai, tio, avô. Primo, não, aí já tio de segundo grau, não, aí já não conta. Então, irmão, pai, tio e avô. Quem tiver esses parentescos com câncer de próstata tem um risco aumentado. Se tiver 2, aumenta mais ainda. Se for negro, aumenta mais ainda. Se for fumante, aumenta mais ainda. Então, assim, esses fatores de riscos aí, você não tem como controlar eles, mas tem uma coisa que a gente pode fazer para tentar, a alimentação saudável. Sim. E atividade física. Isso é uma coisa que isso depende da gente. Teve início na última quinta-feira a aplicação das primeiras doses da vacina contra a dengue no Maranhão. 5 cidades foram beneficiadas com imunizante: São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e Alcântara. Nesta primeira fase, a vacina está sendo direcionada para o público de 10 a 14 anos. Estes 3 estudantes tiveram uma lição diferente. Foi sobre como a vacinação é sempre importante. Eles foram escolhidos para tomar as primeiras doses da vacina contra a dengue na capital. O imunizante foi adquirido pelo governo federal e entregue aos estados, que estão distribuindo entre os municípios. No Maranhão, são mais de 40 mil doses que serão aplicadas em 5 cidades: São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar, Raposa e Alcântara. Na última segunda-feira, o Maranhão recebeu as 40 mil doses da primeira remessa. A priori, 5 municípios da região metropolitana vão ser contemplados com essa vacina de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. A partir de hoje, as vacinas ficam disponíveis para que os municípios possam buscar e adotarem as suas estratégias. O Estado vai atuar no papel de coordenação e, caso necessário, os municípios necessitem de suporte, nós apoiaremos para vacinar. A estratégia para chegar até essas crianças, adolescentes, é através da escola? Através das escolas, também vamos ter reunião nesse momento agora, logo após esse ato simbólico, com o sistema de segurança através do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa estar dentro das escolas militares, trabalhando em parceria com esses municípios. Como a primeira remessa da vacina vai ser com um número limitado de doses, a estratégia inicial é imunizar as crianças e adolescentes. Existem algumas orientações que os pais precisam ficar atentos em relação à vacina contra a dengue. A primeira é que nem toda criança pode tomar essa vacina. A segunda diz respeito às contraindicações. E a terceira é em relação aos efeitos colaterais. As contraindicações, elas estão relacionadas à faixa etária, e 4 anos, menores de 4 anos não podem receber essa vacina. E também tem algumas reações relacionadas à hipersensibilidade, anafilaxia, gestantes, mulheres que de repente, nessa faixa etária já estão amamentando, as lactantes. Nesse caso, a gente faz a gente interrompe esse momento da amamentação durante 15 dias para poder assim a gente retomar a amamentação, mas é claro, deixando com que essa lactante ela seja acompanhada pelo banco de leite. O secretário de Estado da Saúde lembra que a vacina é apenas uma das formas de prevenção. Isso é importante mencionar, que a vacina é mais um mecanismo e provavelmente talvez a gente não surta efeito nesse momento de 2024, porque são doses limitadas. O Ministério da Saúde tem buscado um esforço nacional para que em 2025 a gente possa ter mais doses, para que a gente possa estar ampliando a cobertura vacinal para o restante da população. O William tomou a vacina e sabe que, para estar bem protegido, precisa tomar outros cuidados. Protegido contra a dengue, porque a dengue é muito forte, tem que se prevenir, não deixar a garrafa no chão, tem que botar dentro do saco, não deixar muito tempo a água parada no tanque, senão a dengue infecta. E as crianças também têm que tomar vacina e todo mundo tem que se prevenir em 2024. Você acompanha após o intervalo o ambulatório de epilepsia inaugurado em São Luís. E veja também uma entrevista com o cirurgião dentista Pablo Alexander. Ele vai falar sobre os principais cuidados que as pessoas devem ter com os procedimentos estéticos. É logo após o intervalo, eu aguardo você. Estamos de volta no Mais Saúde. Você vai ver agora uma reportagem sobre a inauguração do ambulatório voltado para pacientes com epilepsias de difícil controle. Acompanhe na reportagem de Milena Dutra. Jamile celebra a inauguração do ambulatório voltado para pacientes com epilepsias de difícil controle, instalado na Casa de Apoio Ninar, em São Luís. Ela é mãe da pequena Manuela, de 5 aninhos, que passará a ser atendida pela nova unidade. As pessoas precisam saber do potencial que a Casa de Apoio Ninar tem. Através do atendimento aqui, a minha filha precisa desse atendimento, outras crianças precisam, não é fácil conseguir em outros lugares, então quando a Casa de Apoio Ninar dá esse suporte para as mães, é fundamental. Mais um serviço na Casa de Apoio Ninar, o ambulatório de epilepsia de difícil controle, que vai ter novas alternativas terapêuticas e, importante, guiadas por profissionais médicos, neuropediatra, pediatria, gastropediatria, oftalmologia, ortopedia, além da equipe multidisciplinar. Vai ser um marco fundamental para o acesso ao tratamento para crianças e jovens com epilepsia de difícil controle. É um ambulatório especializado em que nós vamos poder oferecer nesse ambulatório o que há de mais moderno em termos de terapêutica para esse paciente. Um avanço para o tratamento de epilepsias de difícil controle no Maranhão. E no quadro Vacina Sim desta semana, você vai acompanhar os locais onde estão sendo aplicadas as vacinas para Covid-19, coronavírus, tetravalente, BCG, tétano e meningite.
por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o cirurgião dentista com pós-graduação em estética e harmonização orofacial, Dr. Pablo Alexander. Ele que atua na área da estética há quase 20 anos, realizando diversos procedimentos, vai conversar com a gente sobre os principais cuidados que devemos ter ao nos submetermos a qualquer procedimento estético, pois todo procedimento deve ser levado muito a sério. Caso contrário, os resultados podem ser irreparáveis. É isso mesmo, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao Mais Saúde aqui da TV Assembleia. Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui com você, levando esse bate-papo, né, fazendo esse bate-papo sobre procedimentos estéticos que realmente tem que se ter muito cuidado na hora de fazer esse procedimento e também tem que escolher um bom profissional, né, para estar planejando, fazendo tudo da melhor forma possível para trazer o melhor resultado possível para o paciente. Doutor, muita gente não sabe, mas enfermeiros e também pessoas com formação em odontologia podem trabalhar com procedimentos estéticos. Isso, exatamente. Eu, inclusive, sou enfermeiro e sou odontólogo, né? E trabalho já nessa área há 18 anos, mas não só os enfermeiros e dentistas podem fazer. Biomédicos podem fazer, farmacêuticos podem fazer, esteticistas podem fazer alguns tipos de procedimentos também. Então, a grande maioria aí da área da saúde pode sim estar trabalhando com procedimentos estéticos. E doutor, qual o cuidado que a pessoa deve ter na hora de procurar um profissional que trabalha com estética? Bom, ontem eu estava inclusive comentando com um amigo, a experiência conta muito, né? A experiência e o estudo também conta muito. O que acontece? Se você vai pegar um profissional, né, escolhe um profissional para fazer o seu procedimento, onde ele não tem o conhecimento técnico científico para fazer, a chance de dar uma complicação é grande. E a grande maioria desses profissionais que não têm esses conhecimentos, né, eles não sabem nem resolver caso tenha alguma intercorrência no procedimento. Então, essa questão de escolha do profissional é realmente muito importante. E no caso desses procedimentos, eles são feitos em consultório ou precisa ir ao hospital? Como é que é feito no caso dos procedimentos que o senhor trabalha? Os procedimentos de harmonização facial, eles são feitos em consultório, né? Podem ser feitos em consultório, são minimamente invasivos, né? Então, os procedimentos de harmonização facial, aplicação de botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, podem ser feitos em consultório sem problema nenhum. Doutor, tem uma idade certa para começar a fazer procedimento? Porque a gente percebe nas redes sociais que cada vez mais cedo as pessoas estão em busca de ter uma melhor aparência. Tem uma idade limite para começar ou não? Eu gosto muito de dizer exatamente isso. Não é a idade, é a necessidade. Claro que, por exemplo, minha filha tem 15 anos de idade, ela quer fazer lábio, quer fazer nariz, eu não vou fazer nela, porque ela é muito nova, ainda está em fase de crescimento e tudo mais, né? Mas ali, a partir dos 18 anos de idade, o paciente tem a necessidade de fazer, pode ser feito sem problema nenhum. Até porque os produtos hoje utilizados, que é o ácido hialurônico no caso da harmonização facial, dos preenchimentos faciais,
são produtos altamente seguros e são produtos que são reabsorvidos pelo organismo. Então o paciente faz um preenchimento de bigode chinês, por exemplo, depois de um ano e meio mais ou menos, esse produto já foi absorvido pelo organismo e ele vai sentir necessidade de fazer novamente. Então, independentemente da idade, se houver a necessidade, pode ser feito sem problema nenhum. Doutor, e quando alguém faz um procedimento e o resultado não fica, o resultado fica ruim, qual é o procedimento para fazer a partir daí? O que se deve procurar? Certo, vamos lá. Depende muito do produto utilizado, né? Mas vamos considerar uma harmonização facial feita com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um gel que ele é biocompatível, ou seja, a gente já tem no nosso organismo, e a gente injeta esse gel para volumizar algumas regiões. Aí o paciente, vamos supor que o paciente achou que ficou muito alto ou não gostou. Tem como reverter? Tem. Existe uma enzima chamada hialuronidase, e inclusive parece mágica. A gente injeta e faz a massagem, na hora o produto vai embora, igual água. Impressionante. Então tem como reverter. Mas, por exemplo, tem gente que inventa técnica, né? Por exemplo, pega um bioestimulador de colágeno, que é para a gente injetar e ele fazer o organismo produzir colágeno, e usa ele como preenchedor. Aí, se for feito isso, não tem como reverter caso o paciente não goste, né? Aí o profissional assume o risco de fazer, que o produto não é para isso, mas tem muita gente que faz. Ele assume o risco de fazer, mas se o paciente não gostar, não tem como reverter. Assim como também a toxina botulínica, o Botox, por exemplo. O Botox é uma toxina que paralisa o músculo, então serve para linhas de expressão, ou seja, aquelas linhas que quando a gente faz o movimento elas aparecem, linha da testa, da glabela. Então a gente aplicou o Botox, o paciente não gostou, infelizmente ele vai ter que esperar o tempo passar em torno de 2, 3, 4 meses para o organismo absorver essa toxina e voltar àquele movimento que ele tinha antes, né? E aí entra mais uma vez aquilo. Tem que se ter cuidado quando vai fazer um procedimento estético, tanto o profissional quanto o paciente na hora da escolha do profissional. Porque na clínica, né, na nossa clínica, a gente até brinca e diz, se tiver que errar, que erre para menos. É melhor o paciente vir aqui querendo colocar mais do que voltar querendo fazer a remoção, né? Tem como, mas é uma coisa chata. Então a gente sempre faz, com 30 dias a gente chama o paciente de volta, a gente faz um retorno, né? Consulta o paciente novamente, vê se é necessário fazer algum complemento e se for necessário a gente faz esse complemento. Doutor, recentemente saiu publicações aí de uma mulher que perdeu o lábio superior. Nesse caso aí, não tem como reverter. Que tipo de substância foi utilizada naquele procedimento? O senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo, acompanhei nas redes sociais. Bom, o que acontece? A substância utilizada naquele procedimento, né, segundo informações de redes sociais, de internet, foi o polimetilmetacrilato, que é um produto que foi inventado para se fazer preenchimentos, né? Porém, é um produto que ele não é absorvido pelo organismo. Então, esse produto, depois de injetado, quando ele se integra ali no organismo, ele fica igual um plástico. Ele fica igual não, ele é um plástico, né? Então, o que acontece? Se o paciente não gostar e quiser remover, por exemplo, já não tem como. Aí tem que ir para uma cirurgia, com um cirurgião plástico, para ver se consegue remover. E o que aconteceu com essa pessoa... acho que foi uma influencer, né? O que aconteceu com ela foi exatamente isso. Injetaram polimetilmetacrilato no lábio dela, fizeram e foi erro do profissional? Não podemos dizer se foi erro, não foi, não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas o lábio é uma região muito irrigada. Existe a artéria labial superior e a artéria labial inferior, que ela é bem calibrosa. E se injetar, seja lá qual for o produto, pode ser até o ácido hialurônico ou o PMMA dentro dessa artéria ou comprimir essa artéria, vai causar uma isquemia e vai levar à necrose, que foi provavelmente o que aconteceu com essa pessoa, com essa influencer que acabou infelizmente perdendo o lábio superior, né, e parte do inferior, se não me engano. Doutor Pablo, no caso aqui do Maranhão, especialmente aqui em São Luís, onde vocês atuam, qual o serviço mais procurado e por que se procura? Sem sombra de dúvida, em se falando de harmonização facial, é a aplicação de Botox. O Botox, eu até brinco e digo que é o básico da harmonização facial.
Todo mundo acha, às vezes o paciente chega na clínica e fala, eu quero fazer botox na boca, no nariz. Não, calma, botox não é assim não. Botox é só para as linhas de expressão, para boca, nariz, queixo, ângulo de mandíbula, bigode chinês, a gente faz com ácido hialurônico. E o perfil dessas pessoas é o quê? É mais homem, mais mulher? Como é que funciona hoje em dia? Está equiparado? Ismael, está equiparado, não tem como. Inclusive, ontem a gente recebeu um casal de pacientes, né, onde quem levou o esposo levou a esposa para fazer o procedimento estético. Então, o homem procurou primeiro, ele que foi, ligou, marcou para ele, para ela e levou os dois, né? Foram os dois lá para fazer o botox, inclusive. Doutor, e no caso dos valores, está mais acessível hoje em dia? Como é que está o funcionamento disso daí? Está bem acessível. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Vamos falar de valor aqui só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, em 2005, 2006, quando a gente começou com esses procedimentos, uma aplicação de botox custava em torno de R$ 1.500, mais ou menos isso, né? Em 2005, 2006, o salário mínimo era R$ 350, eu acho, mais ou menos isso também. Hoje, uma aplicação de botox está nessa faixa de preço, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Um salário mínimo hoje é R$ 1.300, 1.300 e pouco, né? Então, assim, comparado com o salário mínimo, está bem mais em conta do que no início, quando começou tudo, né? Mas existe uma certa facilidade também, né? Existe. Na clínica, inclusive, nós temos um sistema integrado com o sistema da clínica. Quando a gente já faz o cadastro do paciente, esse sistema automaticamente já libera ou não um crédito de financiamento para esse paciente. Então, esse paciente ele não precisa só pagar à vista ou pagar no cartão de crédito, ocupar o limite do cartão de crédito. Existe essa modalidade de financiamento para esse paciente estar podendo fazer os procedimentos estéticos. Doutor, quando se torna um problema a pessoa procurar por serviços estéticos, vicia isso daí? Como é que é? Vicia. Porque o que acontece? A pessoa tem alguma coisa no rosto que a incomoda. Então, quando ela faz um procedimento e vê que melhorou, ela quer ficar fazendo. Por isso que essas, vamos dizer assim, essas aberrações, né, essas pessoas que fazem e ficam estranhas, ficam esquisitas, é exatamente porque elas quiseram, porque é uma coisa que vicia. Então, se o profissional não freia, não é todo paciente também, né? Mas se o profissional não frear o paciente, tem paciente que quer ficar fazendo, achando que cada vez mais vai ficar mais bonito e vai fazendo, até chegar no momento que o rosto pode ficar deformado. E aí é que começam a aparecer também as complicações, né? Quanto mais produto a gente coloca no rosto, mais risco de ter alguma complicação. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael. E, bom, vamos deixar um recado para o pessoal que está assistindo. Gente, é muito importante a escolha de um bom profissional para estar fazendo o seu procedimento estético. Aqui em São Luís existem várias pessoas capacitadas para estar fazendo esse tipo de procedimento estético e também tomem cuidado com os produtos utilizados. Os produtos são fundamentais para um bom resultado. Então existem produtos de boa qualidade e produtos de má qualidade. Tomem cuidado com isso. Isso é o básico do básico para se ter um sucesso em um procedimento estético. Bom profissional, uma boa clínica e um bom produto a ser utilizado. Mais uma vez, obrigado, doutor Pablo. Muito obrigado. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!